Mas não perca a sua fé. Mas não perca a sua fé. Segura na estaca. Vai segurando, porque aquele que está fraco, que o elástico está esticando, Deus vai colocando uma estaca em cada canto, e você vai dizer: eu estou esticada, mas Deus não está olhando. E eu digo para você que Deus está olhando, porque vai colocando uma estaca em cada canto. Quando o elástico está sendo esticado, Deus coloca uma estaca em cada canto para você se segurar. Aleluia. Para você não cair. A estaca significa a nossa fé. Você tem que segurar o cajado do Senhor nas tuas mãos. Moisés disse: Senhor, o que eu faço agora? Ele diz: Moisés, olha para o teu cajado. Você tem uma vara nas mãos, Moisés. Aponta ela para esse mar. Moisés, quando colocou a vara no mar, o mar se abre. E aquele povo passa de pés enxutos. Nesse momento da sua vida, você pode estar achando que você está frouxo na situação que você se encontra. Você está se sentindo um crente frouxo. Você está se sentindo um crente fraco. Você está se sentindo um crente acuado. Mas eis que Deus diz: aonde você tem colocado a sua fé? Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo foi perseguido. Paulo foi esticado. Paulo foi pressionado. Mas Paulo dizia que sabia em quem ele tinha crido. Você sabe em quem você tem crido? Eu sei em quem eu creio. Vocês que estão aqui nessa noite sabem quem crê. Então deixa que o elástico estique. Deixa que o elástico estique. Deixa que a mola, deixa que o elástico, deixa a sua vida se esticar como um elástico. Deixa a sua vida ficar pressionada, achatada como uma mola. Mas você sabe em quem você crê. Você sabe em quem você tem depositado a sua fé. E por mais que você esteja fraco, e por mais que você esteja, nessa hora, se sentindo fraquinho e sem força, é Deus. Quando você está fraco é que você está forte. Foi isso que Paulo disse. Está se sentindo fraquinho? Está se sentindo fraquinho? Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Nesse momento Deus quer te fortalecer. Nesse momento Deus quer fortalecer a sua fé. Para você que está na presença de Deus, você não deve deixar que esse elástico se rompa. Você deve permanecer firme. Aleluia. Você deve estar firme na certeza que Deus vai reverter esse quadro da sua vida e vai reverter a minha. Vai reverter a situação da Marta. Mas nós temos que ter a capacidade, nós temos que ser resiliente, nós temos que ter a capacidade de aguentar o sofrimento. Jesus aguentou sofrer. Jesus aguentou carregar aquele madeiro pesado sobre o seu lombo. Ele aguentou andar sobre as ruas de Jerusalém com aquele madeiro pesado, aguentar aqueles chicotes romanos que dilaceravam o seu corpo. Jesus aguentou levar os meus pecados e os seus pecados para nos dar a minha salvação, a sua salvação. Aqui não tem esboço feito, aqui é o Espírito Santo que prega, aqui é o Espírito Santo que dirige essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Então por que você está se queixando do seu sofrimento? Dói, eu sei que dói. Se dói, aguenta a dor. Jesus aguentou as dores. Se for para chorar, chore. Mas se for para chorar, chore nos pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chore nos pés de Jesus. A palavra vai dizer que Jesus, o anjo foi enviado para consolar ele no Getsemane. Deus, através das minhas provações e das suas provações, através da nossa pouca força e da minha força, Deus envia também anjos para nos levantar, para poder nos conseguir, para nos dar força. Amém. Ele mandou para o filho dele, manda para mim, manda para você. Quando ele mesmo não desce em pessoa e está do nosso lado. Então eu digo que você pode dizer: é fácil você dizer isso, irmão? Não é você que está enfermo, não é você que está com alguém em casa, não é você que está com alguém em casa drogado, não é você que está com alguém em casa encachaçado, não é você que está com as portas fechadas, não é você que está com a vida financeira ruim, não é você que tem dívida para pagar. E eu digo a você
que se eu contar a minha vida, você vai dizer assim, a minha vida e a vida da minha esposa, você vai dizer assim, verdadeiramente você é um pregador da palavra de Deus, porque se eu tivesse nessa situação, eu não pregava. E eu digo a você que eu não sou um crente covarde, que eu não sou um crente que só prega a palavra de Deus quando tudo está bem. Eu sou um crente que prego é na dificuldade, é na luta, é na enfermidade, é na escassez, porque eu sei que eu tenho um Deus provedor de todas as coisas, que não me desampara. Porque eu sei que eu oro hoje, Deus provê a minha necessidade. E eu sei que eu oro amanhã, Deus provê a minha necessidade. Mas você está sendo um crente frouxo. Você está se deixando levar pelas circunstâncias da sua vida. Você está olhando as muralhas, olhando os obstáculos. E aí a sua força tem enfraquecido. Você tem deixado enfraquecer a sua força. E a sua fé tem minado. E Deus pergunta para você: eu estou aqui, bem perto de você. Eu estou aqui do seu lado. Você que não está sentindo, porque você está deixando de se levar pelo problema. Essa palavra de hoje é para mim e é para você. Eu já recebi desde a hora que Deus me deu essa palavra. Deus está dizendo assim: deixa de ser frouxo. Deixa de ser covarde, deixa de ser frouxo. Você tem um Deus forte. Você me tem. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não gosta de crente covarde. Deus não gosta de crente frouxo. Deus gosta de crente que louve a Ele. Deus gosta de crente que mesmo na luta, mesmo sendo esticado, mesmo sendo pressionado, que faça como Paulo fez. Paulo, ele foi esticado até o seu limite. Aquele homem foi pressionado até o seu limite, mas não desistiu. Ele combateu o bom combate. Essa palavra do elástico, ela serve também para quem está na presença de Deus, para não sair da presença de Deus, para aguentar firme. E depois de ser esticado, voltar ao seu estado original. Ou seja, o elástico, depois que estica, ele volta. A mola, depois que é pressionada, muitas vezes, mas quando o carro para, ou seja, lá onde ela estiver sendo usado, ela vai voltar ao seu estado original. Ela vai ficar lá. Então essa palavra é para mim e para você, para nós não desistir, para nós persistir, para nós sermos resilientes. O que é resiliente? Ter a capacidade de ser forte, ter a capacidade de sofrer, de suportar. Porque tem muita gente por aí que você pode ver. Tem pessoas por aí que elas são tão fortes que às vezes eu e você, que não é o certo, nós não invejamos. Pelo menos eu não invejo, mas às vezes a gente diz assim: como fulano é tão forte, passa por isso tudo e permanece forte, permanece firme, e depois ela volta ao seu estado original, ou seja, ela venceu aquela situação e ela já parte para outra e vai vencer também. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa resiliente, forte, que tem a capacidade de lutar as suas guerras, as suas lutas, mas ela não fica franzininho, ela não fica frouxinha, ela não fica fraquinha. Ela sofre, ela chora. Ela chora. Jesus chorou. Não é vergonhoso chorar. O choro faz parte. Quando choramos aos pés de Jesus, é diferente de você chorar sozinha. Quando você chora sozinha, você não tem resposta. Mas quando você chora aos pés de Jesus, Ele te fortalece. Ele te fortalece, Ele te deixa forte. Porque você tem a certeza que esse choro nos pés de Jesus, Ele já lhe deu uma resposta na sua vida. Que o seu caso tem jeito. Que a sua solução tem jeito. Essa palavra do elástico é para essas pessoas sim, mas é também para pessoas. Porque às vezes quando nós começamos o ministério de Jesus Cristo, quando nós começamos, e isso serve para quem está na igreja, e isso serve para quem tem muito tempo, e isso serve para quem está começando agora, e essa palavra serve para quem está no mundo. Quando nós começamos a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, vamos fazer uma comparação que o inimigo de nossa alma, Satanás, está segurando no elástico. Você está com esse elástico na sua barriga, na sua cintura, e você caminha até Jesus. Você está caminhando até Jesus, porque você quer sair da vida que você estava, você quer se libertar de algo, você não quer mais essa vida para você. Aí eu digo a você que nessa hora você precisa romper o elástico mesmo, porque aí você de qualquer maneira está sendo um crente elástico e um crente mola. Porque você vai caminhando até Jesus, mas o inimigo está segurando no elástico.
O elástico está esticando. O inimigo segura no elástico, colocando dificuldade na sua vida, colocando enfermidade, colocando contenda dentro da sua casa, dentro da sua família, fechando a porta de emprego, colocando depressão, colocando falta de força, colocando falta de ânimo, colocando escassez de alimento, de roupa, colocando toda a situação que esse elástico que está enrolado na sua cintura não possa se romper e você não possa romper esse elástico. Essa palavra é para aqueles que estão começando a caminhar com Jesus, para não desistir, porque nessa hora sim, quando você ainda não está no centro da vontade de Deus, é preciso que você rompa esse elástico, mas que você continue aguentando as pressões que o inimigo tem colocado na sua vida, porque nessa hora você tem que colocar na presença de Deus como um crente mola, que resiste os obstáculos que o inimigo coloca, que resiste às aflições, que resiste à angústia, que resiste o sofrimento, mas você vai romper o elástico, porque você quer chegar aonde Jesus está. Glória a Deus, aleluia. Satanás está segurando para que você não vá. Ele quer que você desista. Ele quer que você saia da presença de Deus. Ele quer que você perca a fé. Ele quer que você perca suas forças. Mas você tem que ser resistente como uma mola, e você precisa ser resiliente e ser forte e ter a capacidade de se libertar do seu vício, de se libertar do seu vício. Você tem que ter fé que Deus vai curar a sua enfermidade. Você tem que ter fé que Deus vai retirar as pedras do seu caminho, porque até mesmo as pedras que Deus coloca no seu caminho, às vezes serve de alicerce para você andar em cima delas para conseguir a sua vitória. Glória a Deus. As pedras que Deus coloca no nosso caminho, às vezes, elas servem de alicerce. Elas servem para que nós possamos não parar por causa delas, mas andar sobre elas para conseguir a minha vitória e a sua vitória. Retira a pedra, retirar a pedra da sua vida, porque você está aqui nessa noite é porque tem fé. Se você está aqui nessa noite é porque você crê. Mas se você escutar essa palavra daqui a pouco, você não tiver fé, as pedras vão continuar tudo no seu caminho. É assim, o elástico, estamos caminhando com Deus, ele serve de duas formas. Vocês entenderam o que o crente, o que o Filho de Deus está explicando para vocês nessa noite, né? Para quem está na vontade no centro de Deus, que está só sofrendo, precisa ter a capacidade de suportar para fazer com que o elástico não se rompa. Porque já estamos na presença dele. Estamos fazendo a vontade dele, estamos no centro da vontade dele, mas isso não impede que o sofrimento venha. Então nós precisamos ser firme, ser resiliente com a força de uma mola. Ser resiliente, aguentar todas as pressões que uma mola aguenta na nossa vida, levando para o nosso cotidiano, nosso sofrimento, nossas lutas, mas continuar firme para que quando Deus dê a vitória, nós crentes e todos aqueles que crêem, alcançarmos a vitória e voltar para o estado original. Ou seja, o elástico não se rompeu. Mas quando estamos no começo ou no início, que ainda não estamos no centro da vontade de Deus, e estamos iniciando a caminhada com Deus agora, para crentes que têm mais tempo com Deus, para crentes que já faz muito tempo que está com Deus, já rompeu esse elástico. E assim mesmo, as dificuldades vêm, as provações vão vir. Mas você já rompeu. Mas essa palavra de romper o elástico são para as pessoas que estão querendo entrar em comunhão com Deus agora, querendo buscar a Deus agora. E no início, eu digo a você que é fácil. Mas quando chega lá no meio, para o final, o cerco se aperta. O inimigo começa a te puxar. O inimigo começa a te puxar. Ele não quer que você rompa o elástico, porque ele não quer que você rompa as barreiras, as dificuldades, para você chegar até Jesus. Pedro olhou para baixo. Pedro, naquele momento, foi puxado de um certo modo pelo inimigo. O inimigo colocou o elástico em Pedro naquela hora e puxou, para ele não ir até o final. Seja tu mesmo, diga que eu quero ir sobre as águas. E o nosso Pai, Jesus Cristo, disse para Pedro: vem, Pedro. Pedro vai. No início, estava tudo bem. No meio, a coisa apertou. Quase no final, para chegar até Jesus, a coisa apertou. E Pedro afunda. E Pedro submerge. E Jesus pega pela mão e diz: por que duvidaste, Pedro? Nesse momento, Jesus diz para mim e para você nessa noite: por que duvidaste? Por que está duvidando que você foi chamado?
Por que está duvidando que você foi escolhida? Por que está duvidando que você foi escolhido? Foi eu que te chamei. Por que duvida? E diz para mim e para você nessa noite: homem e mulher de pouca fé, eu te chamei. Se eu te chamei, foi isso que Jesus disse naquele momento para Pedro: Pedro, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Pedro, nesse momento, deixou que o obstáculo para Pedro naquele momento era aquela tempestade, o medo de submergir. Quando eu e você, em algum momento da nossa vida, temos medo de alguma coisa e vamos olhar para o problema e vamos olhar para a situação que o inimigo colocou e que está com um elástico enrolado na minha cintura e na sua cintura, nós vamos submergir, nós vamos afundar, nós vamos sair da presença de Deus, nós vamos sair da casa de Deus, nós vamos deixar de ter fé e não vamos chegar até Jesus Cristo. E Deus, Jesus nesse momento só quer que eu e você se fortaleça de toda a armadura dele. Se fortaleça de toda a fé. Quando estamos fracos é que estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que Deus chega e diz para mim e para você: agora é comigo. O negócio agora é comigo. Apenas louve, apenas adore, apenas ore. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de orar, porque eu estou na sua vida.